A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Certo, eu quero compartilhar algo com vocês. Estão prontos? Eu quero discutir o propósito de Cristo em você. O que é este propósito? Sabe, por causa da ignorância a respeito do propósito de Deus, do propósito de Cristo em nós, muitos cristãos vivem quase uma vida derrotada, uma vida cheia de altos e baixos. Eles vencem, eles perdem, vencem e perdem, não conseguem dizer se a palavra de Deus está realmente funcionando ou se as coisas estão simplesmente acontecendo por si mesmas. E esta não é a intenção de Deus. Ele não quer você vencendo e perdendo? Perdendo e vencendo? Ele te quer vencendo o tempo todo? Alô? Será que é possível ser vitorioso o tempo todo? Sim. Você já imaginou Jesus perdendo? Ele já foi derrotado? Não. Não. Então, por que acontece que a vida bem-sucedida em Cristo é sempre vista como algo duvidoso? Você entendeu o que eu quis dizer? Se você é um cristão bem-sucedido, outros cristãos olham para você desconfiados. Eles pensam, deve ter algo que ele está fazendo. E por esta razão, talvez esteja funcionando para você, mas tem algo que está fazendo que deve estar errado. Porque se você estivesse fazendo algo certo, como pode não funcionar para eles também? Mas vejam, muita gente não entende que precisam, de fato, entender a palavra de Deus. Só porque você carrega uma Bíblia e prega toda semana não significa que você a conhece. Só porque você já é cristão há 20 anos não quer dizer que você conhece a Bíblia. Isso é um fato. E tem tanta gente que presume que algo está na Bíblia quando na verdade não está de jeito nenhum. Eles acham que está lá. Eles nunca viram. Mas alguém disse a eles que estava lá. E eles acreditaram. Eu já encontrei pessoas que diziam, bem, a Bíblia diz assim e assim. E eu digo, onde? Está aí na Bíblia. E eu digo, onde? Bem, eu não sei, mas sei que está aí. Ora, mas onde? Eu sei que está aí. Quem disse a você? Sempre esteve lá. Você já viu? Não. E por que você acha que está lá? Mas é que muita gente acredita que está lá, agora sim. Muita gente acredita que está lá, entende por que você fracassa como muita gente? Ei, pense nisso. Quantas pessoas no mundo são realmente bem-sucedidas? São poucas se comparadas à quantidade de gente no mundo. Por que você acha que tanta gente é pobre, tanta gente é derrotada, tanta gente está sofrendo, tanta gente está doente, comparados àqueles saudáveis, fortes, prósperos e vibrantes? Por quê? Porque há gente demais que vive em ignorância. E escolhem ser assim. Essa é a razão. Gostam de acreditar na coisa errada? Sabe o que Jesus disse a seus discípulos um dia? Ele disse, os pobres vocês sempre os terão. Ou seja, sempre vai haver pessoas pobres. Ora, mas por quê? Porque Deus fez alguém pobre? Não! Eles escolheram ser assim. E você diz como é que pode? Por causa da ignorância? O que é ignorância? A rejeição do conhecimento. A rejeição do conhecimento. Eles deixam de lado o conhecimento, eles ignoram o conhecimento. Eles ignoram a verdade. Eles ignoram a revelação.
Eles aceitam quando dizem a eles que as coisas não funcionam. Por exemplo, pense em alunos que fizeram uma prova. Muito poucos vão dizer: eu não acredito que eu tirei 7,5. Era para eu ter tirado 8,5. Eu sei o que eu escrevi. Você conhece o tipo de pessoa que diz: eu não entendo como eu fui bem, disseram que a maioria se deu mal. Disseram que eram todos. Parece que se alegram quando a maioria também fracassa. Eles gostam de estar entre... Eles gostam de dar a desculpa. Sabe, eu não sou o único. Sabe, eles recebem o resultado e tiram 4,2 e dizem 4,2, uau! E você, quanto tirou? E a pessoa diz 4,3, ah, é? E você aí? 4,2, ah, agora ele está mais confortável. Se sente confortável? Porque a maioria do mundo é feita de fracassos. Ele se sente, então, na média. Sabe, eles gostam de estar, adoram a posição confortável. De ter só o mínimo suficiente. Dizem, afinal eu sou pobre, e tudo bem, eu estou confortado com isso, afinal... Afinal? Qual o problema com você? Qual o problema em ter mais do que suficiente para você poder ajudar outras pessoas? Ah, mas eu estou feliz morando de favor. Eu estou feliz morando na casa da minha sogra. O mundo é maior do que morar de favor. Do que a casa da sua sogra. O mundo é maior do que isto. Pense no que mais você poderia fazer. Olá, tem alguém aí? Você está aí? Eu quero falar com pessoas que querem mudar o mundo. Você está aí? Eu não quero gastar tempo com pessoas que pensam: ah, vamos deixar tudo como está. Minha vida sempre foi assim. Tudo bem estar na média. Não, eu não tenho tempo para isso. Eu quero falar com reis. Eu quero falar com pessoas que... Alô? Sim! Pessoas que querem definir o seu futuro. Mudar o seu mundo. Eu acredito em você. Certo? Você consegue? Sim. Não ouça ministrações assim para nada. Ouça e mude a sua geração. Você consegue. Amém? O propósito de Cristo em nós. Sabe, para a maioria do mundo, e quando eu digo a maioria do mundo, isso inclui cristãos, de fato, primeiramente cristãos. Muitos deles pensam que Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Eu nunca vou esquecer de um encontro que tive com uma jovem. Eu perguntei quem é Jesus. Ela disse o nosso Salvador. Eu disse, Salvador do quê? Passaram-se alguns segundos e ela disse, eu não sei. Ela disse, eu não sei. Eu disse, você não sabe? Eu achei que você tinha dito que ele é seu Salvador. Sim. Foi isso que eu ouvi. Ele te salvou de quê? Ela disse, eu não sei. Você é cristã? Sim. Ela já era cristã há anos e não sabia do que havia sido salva. Muitos cristãos são assim. E alguém diz, ah, ele nos salvou dos nossos pecados. É mesmo? Isso é tudo que você sabe sobre Jesus? Te salvou do pecado? Isso é tudo? Se isso foi tudo que ele veio fazer, então ele é um fracasso? Ah, sim, ele também nos salvou das nossas doenças. Isso foi tudo que ele veio fazer? Sabe, muitas pessoas estão familiarizadas com esta que é a menor parte da salvação. Com esta que é a menor parte da salvação. Agora, aqueles de nós que estão na outra ponta, que é a maior parte da salvação, sempre olham para nós com desconfiança. Porque, sabe, isso depende da sua fé, e o entendimento de Deus te faz cruzar a ponte. E uma vez que você cruza esta ponte, irmão, você não quer mais voltar. Porque você encontrou a verdade. O cristianismo de mendigos é desnecessário para o mundo. O mundo não precisa de mais uma religião cristã. Precisamos da realidade. Precisamos de algo que realmente funcione. Amém?
Algo que funcione. Se não funciona, jogue fora. Algo que funcione. Eu nunca seria um cristão se não funcionasse. Eu te garanto. Não gosto de coisas que não funcionam. Se não tivesse funcionado, eu não teria continuado. Sabe, as pessoas gostam de orar. Por que você ora? Devemos orar. Por que você ora? Nós temos que orar. Por que você ora? A religião diz que temos que orar. Por que você ora? Para Deus. Ok, mas Ele te ouve? Eu não sei. Eu espero que sim. É assim que muitos vivem. Se acostumam a orar, mas não esperam por uma resposta. Se estivessem esperando por uma resposta, como poderiam, quando o milagre acontece, ficar desconfiados? Não acreditam em suas próprias orações? Como pode você orar para Deus e quando Ele responde, você diz: isso é armação? Mas você orou. Você está dizendo que Deus está envolvido na fraude? O que você acha? Sabe, e dizem: oh Deus! Havia uma senhora que ela não tinha as trompas de Falópio. Tinham sido retiradas. Ainda assim ela orava a Deus. Ela ficou grávida, um milagre aconteceu, ela teve um bebê. E alguns diziam: eu não acredito. Mas você não se juntou a ela em oração? Sim, me juntei. Então por que você não acredita? E a maioria das pessoas de fato não creem como dizem que creem. Vamos lá para a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Você achou? Certo. Eu quero que vocês leiam para mim do verso 22 até o versículo 23. 1, 2, leiam. E o Senhor mostrou maravilhas e sinais grandes e terríveis sobre o Egito, sobre o faraó e os da sua casa, diante dos nossos olhos. Verso 23 agora, 1, 2, leiam. E ele nos tirou dali para que pudesse nos fazer entrar. Parem. Vejam. E ele nos tirou de lá. Eu quero ler na versão King James esta passagem. E ele nos tirou dali para que ele pudesse nos fazer entrar. Vamos. E ele nos tirou dali e não pôde nos fazer entrar, é isso? É por isso que eu digo que é importante estudar a Bíblia. É importante saber exatamente o que ela diz. Ele diz: ele nos tirou dali. Dali da onde? Do Egito. Diz: ele nos tirou dali para que pudesse nos fazer entrar. Em outras palavras, o propósito dele em nos tirar era nos fazer entrar. Certo? Para que pudesse nos fazer entrar. Por quê? Não sabem. A maioria dos cristãos não sabe, porque a maioria das escolas bíblicas não ensina. Então a maioria dos pastores vai para as escolas e não sabe. Então quando pregam não falam disso, e o povo não escuta, e aí todo mundo vive em ignorância. Ele nos tirou para que pudesse nos fazer entrar. O propósito de ele ter nos tirado foi para nos fazer entrar. A ideia dele era nos fazer entrar. Por isso ele nos tirou. Mas muita gente saiu do Egito, por assim dizer, e começou a celebrar qualquer coisa que viesse. O propósito não foi tirar você. O propósito era te fazer entrar. Ainda que ele tenha te tirado, o propósito não era te tirar, o propósito era te fazer entrar. E por isso, se você não entrou, ainda está no lugar errado. Ei, vamos! Você está tentando entender? Certo, eu vou mais devagar. Leiam de novo. Leiam o versículo 23. Parem de novo. Ele nos tirou do Egito para que pudesse nos fazer entrar. Ele nos tirou de forma que ele nos fizesse entrar. A razão para ele haver nos tirado foi nos fazer entrar.
Deus tinha a sua mente na entrada. Então ele decidiu, esta entrada é tão boa que eu quero que eles entrem, mas eles estão em outro lugar, então eu vou tirá-los para fazê-los entrar. Alô? Você pegou? Ok. Ainda não acabou. Há algo mais depois da pontuação. Continuem. Para nos dar... Para o quê? Para nos dar... Meu Deus! Vejam, ele nos tirou para que pudesse nos fazer entrar, para nos dar a terra. Isto é profético, você tem que entender a forma de escrita da palavra. Daqui a pouco eu explico para vocês. Ele diz, ele nos tirou dali para que pudesse nos fazer entrar, para nos dar a terra. Para nos fazer entrar onde, então? Ele nos fez entrar para nos dar a terra que ele prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele nos tirou para nos fazer entrar, para nos dar a terra. Como assim entrar? Que terra é esta? Se você estuda a Bíblia e vai para o livro de Hebreus e estuda o capítulo 3 e o capítulo 4, você entende do que ele está falando? Ele nos faz entrar no que ele chama de seu descanso. Ele os tira do cativeiro, da dor e da penúria, e então os faz entrar em seu descanso, onde eles não precisam sofrer por aquilo que requerem, onde eles não precisam sofrer para viver uma boa vida. Então, quando você entra no descanso dele, ele te dá a terra. O que é a terra? O que ele prometeu? Agora, lembrem-se que nessas duas passagens da Bíblia às quais me referi, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, ele nos dá uma boa imagem do que ele chama de descanso. Ele nos lembra que Moisés não deu a eles descanso, Josué não deu a eles descanso. Foi Jesus quem trouxe o descanso. Então Jesus é a nossa paz, a Bíblia diz que ele é a nossa paz. Foi ele que trouxe o descanso. E o que é esta terra da promessa da qual ele fala? Bem, Abraão não deu a eles a terra, a Bíblia diz que embora Deus tenha feito a promessa a ele, ele não conseguiu nem pôr o pé na terra. Foi Moisés quem finalmente começou aquela jornada física. E então foi Josué que os fez entrar. Mas quando eles entraram, perceberam que aquilo não era toda a promessa de Deus. Porque, sabe, a vida é espiritual. Deus é um espírito, o homem é um espírito. A terra da nossa herança continuou sendo uma nota promissória até que Jesus veio. E Jesus disse aos seus discípulos, eu irei e prepararei lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que como eu sou, vocês também possam ser. E este é o lugar, esta é a terra prometida. Bem, muitos pregadores dizem que este é o céu, mas ele não está falando do céu. Não estava falando de vir, de novo, como um segundo advento. Não era isso que ele estava se referindo? Ele vai voltar de novo, mas não estava falando disso em João 14. Você ainda está aqui? Ele disse, na casa do meu pai há muitas mansões, se não fosse assim eu não lhes teria dito. Então pensam que ele está falando de ir e preparar mansões. Não, senão ele não teria dito que na casa do meu pai há muitas mansões. Ele não disse eu prepararei muitas mansões, ele disse há muitas mansões. Mas eu irei preparar um lugar para vocês. Então eles trazem a imagem de que quando você entrega o coração a Cristo, então Deus começa a construir sua mansão. Não, isso é estúpido. Será que Deus já não sabe todo mundo que vai nascer de novo? Você acha que ele é burro? Ele já sabe todo mundo que vai nascer de novo? E alguém diz, nesse caso eu não preciso me preocupar, se eu tiver que nascer de novo, nascerei de novo? Não! Ele projetou fazer esta escolha e cumprir esta visão do seu coração através do Evangelho. Quando ele escolhe as pessoas é por causa da crença delas no Evangelho. Esse é o projeto dele.
Por isso que pregamos. Ele nos enviou para pregar, para que possamos usar a mensagem para selecionar aqueles que Ele predeterminou que devem ser filhos de Deus. E quanto mais cedo você crer, melhor para você. Porque aí você pode viver uma vida maravilhosa, porque sabe, o homem é um ser racional. E Deus quer que você preste conta da sua vida, das coisas que você cumpriu para Ele. Ele te diz o que fazer na vida. E se você cumpre, Ele te recompensa. Se não cumpre, você presta contas a Ele, pelo que quer que você tenha feito a sua vida. Glória a Deus. Você ainda está aí? Então a terra prometida não é o céu. A terra prometida, a terra de Canaã, da qual ele fala no Velho Testamento, não é um tipo do céu. É o nosso lugar em Cristo. É aquele lugar que ele foi preparar à destra do Pai. Quando Deus o ressuscitou, a Bíblia nos diz que ele se assentou à destra de poder, à destra de autoridade, e agora nós estamos assentados juntamente com ele. Este foi o lugar que ele foi preparar. E então ele diz, e eu voltarei de novo. O que isso significa? Que a segunda vinda de Cristo é real, ele virá outra vez, mas não era disso que ele estava falando em João 14. O que ele estava falando ali era sobre o Espírito Santo trazendo a sua presença para nós. Você entende isso? Estará conosco para sempre. E nós estaremos com ele para sempre. Então podemos viver uma vida bem-sucedida até que ele apareça. Primeiro seremos arrebatados no arrebatamento da igreja. E aí voltaremos juntamente. Isso não é maravilhoso? Vamos dar uma olhada nisso? Quando ele diz eu virei de novo, eu fico me perguntando em que parte as pessoas entenderam errado isso. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Primeiro, ele não se refere ao arrebatamento. 2, não se refere à segunda vinda, não faz nem mesmo sentido espiritual. Deixa eu analisar aqui para você bem rapidamente. Quantos dos presentes fazem ideia do que estamos falando aqui? Se você não faz nem ideia, é melhor você fechar a sua Bíblia e ir fazer outra coisa. Quantos aqui fazem ideia do que eu estou falando? Ok, então eu vou passar bem rápido aqui, por questões de tempo. Ok? No arrebatamento da igreja, Jesus não vem para nós. Nós somos tomados para encontrarmos com Ele. Vem, nós somos tomados para encontrá-lo no ar. Na segunda vinda, Ele não vem para nós. Nós viremos com Ele. Você entendeu? Fala do som da trombeta de Deus. E quer saber? O mundo não verá Jesus no arrebatamento? Diz que é num abrir e fechar de olhos que nós seremos mudados. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos que permaneceram, seremos tomados juntamente com eles para encontrar o Senhor no ar. E ele diz, e então estaremos com o Senhor. Mas isso é antes da segunda vinda? Na segunda vinda, quando ele diz, eu virei novamente, ele não está voltando para nós, nós voltaremos juntamente com ele à terra. E para o caso de você nunca ter ouvido falar que haverá 2 acontecimentos, o arrebatamento e a segunda vinda, isso é conversa para outro dia, certo? Apenas escreva aí e faça uma observação, eu tenho perguntas. Louvado seja o Senhor. Mas você entende do que eu estou falando aqui? O negativo e o positivo, tem muita gente interessada no negativo. De onde ele nos tirou? Me tirou do pecado, me tirou da pobreza, me tirou disso, me tirou daquilo. Muito bem, sim, você está fora. Mas houve uma razão para ele te tirar, foi te fazer entrar. Pergunta, será que ele já cumpriu a obra dele? Se ele foi bem sucedido em te tirar, e a razão para ele te tirar foi te fazer entrar, pergunta, ele já te fez entrar? Você está dentro agora? Você entende? Este é o meu ponto. Então onde você está na vida, alguém diz, eu estou na jornada, eu estou no deserto. Ele não te tirou para deixar no deserto, ele te tirou para te fazer entrar. Onde você está agora? Você saiu ou você ainda está lá dentro? Se você não nasceu de novo, você ainda está lá dentro, você nem saiu ainda. Mas se você nasceu de novo, a pergunta é, onde está você? Onde está você?
Ele te tirou da doença para que ele pudesse te fazer entrar. Onde? Na saúde. A pergunta é, você já entrou na sua saúde? Ou você ainda está numa jornada? Você já entrou na sua saúde? A saúde divina já se tornou realidade. Ele te tirou da pobreza para te colocar em um lugar de riqueza. Eu amo a forma como o salmista diz, o meu lugar de riqueza. Você já entrou no seu lugar de riqueza? Você já está nele agora ou você ainda está lutando por isso? Ou você está tentando fazer sua jornada para chegar nele? Ele te tirou para te fazer entrar. Você já está lá? Ouçam, quando ele morreu, foi quando você foi tirado para fora. Vocês estão ouvindo isso? Quando ele morreu, foi quando você foi tirado para fora. Foi quando ele pagou o preço, a pena máxima pela sua liberdade. Então você saiu. Foi feito livre. Ei, eu estou livre, livre. Alguém poderia estar cantando naquele dia: estamos livres, 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 saímos, saímos. Nossos pecados foram pagos em Cristo, foram pagos, aleluia. Porque ele morreu. Glória a Deus! Ele morreu! Então isto te tirou. Esta é a canção da libertação dos redimidos. Redenção significa libertar alguém mediante pagamento de preço. Então ele pagou o preço quando ele morreu e nós fomos libertos. Então cantamos canções de redenção. Sou redimido, meu Redentor vive. Meu Redentor, redenção, Redentor, redenção. Redimidos, sabe, essa é a canção na boca de muitos cristãos. Mas preste atenção, esta foi a morte de Jesus. Foi isto que a morte trouxe. Graças a Deus, ele morreu. Isso te tirou para fora, te libertou porque ele morreu no seu lugar. E quando ele morreu no seu lugar, você foi liberto? Porque ele pagou o preço, você entendeu? Mas isto não mudou nada! Porque ainda era possível para você voltar ao pecado. Era possível o diabo ir atrás de você de novo e te colocar em cativeiro, porque ele é um rebelde. Ele era um rebelde e tinha autoridade para ir atrás de você de novo. O preço foi pago. Alô? Ligo kras kurnahost, vejo sacrondo calis. Significa, quando você se abre para o Senhor, Ele te dá a revelação da sua palavra que já foi escrita nas Santas Escrituras. Foi o que eu disse em línguas estranhas. Você ainda está aí? Certo, deixa eu ler algo aqui para vocês. Vá para o livro de Romanos, capítulo número 4, vamos ver algo. Para eu fazer vocês entenderem. Eu espero conseguir isso nos próximos minutos. Romanos, capítulo 4. Quem encontrou? Certo, vamos ler a partir do versículo 24 até o último versículo. 1, 2, leiam. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Aham. Continue, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é um dos versículos mais importantes do Novo Testamento. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, foi entregue para prestar conta das nossas transgressões, ou seja, quando ele foi entregue à morte, é disso que está falando. Quando ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões, fomos livres das nossas transgressões. Mas então, surpreendentemente, eu disse surpreendentemente, ele continua dizendo, ressuscitou por causa da nossa justificação. Parem! Eu achei que ele deveria ter dito, por causa do nosso perdão. Ele não disse isso. Talvez ele devesse ter dito, por nossa remissão. Ele não disse isso.
Talvez ele devesse ter dito por nossa liberdade, ele não disse isso. Ele diz e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você sabe o significado de justificação? Eu te digo, quando você estuda só esse versículo, você acorda e diz: oh meu Deus! Eu sou um rei para sempre, eu tenho uma vida bem-sucedida. Eu consegui, eu estou dizendo a você. Quando você entende apenas esse versículo, você acorda do seu sono. Nunca mais você se identifica com fracasso ou pobreza, ou com uma vida derrotada. Nunca mais você simplesmente sabe. Sabe que venceu na vida. Eu estou te dizendo só esse versículo. Esse versículo é uma das chaves. Deixa eu explicar. Ele diz: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. É o que eu venho tentando explicar. Quando ele morreu, fomos libertos do nosso pecado. Mas isso não é o bastante. Foi a ressurreição dele que nos fez entrar. Lembra? Ele nos tirou para que pudesse nos fazer entrar. Agora, a ressurreição nos fez entrar. A ressurreição nos deu uma nova vida, é disso que eu estou falando. Por causa da ressurreição, nós somos nascidos de novo. A morte nos libertou do pecado. A ressurreição nos deu uma nova vida. É por isso que ele diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ora, essa nova criação não tem mais aqueles pecados que foram perdoados lá atrás. Não tem mais os pecados pelos quais houve remissão. Não tem mais a vida passada. É um homem que, ouça, a nova criação é uma nova espécie. É isso que a Bíblia diz. E ressuscitou para a nossa justificação. Agora, qual a diferença entre justificação e todas essas outras coisas? Justificação significa... Você já ouviu? No final das contas, somos pecadores salvos pela graça. Você já ouviu isso? Certo, isso é para os bebês. Veja, quando você começa no Novo Testamento, você tem uma graduação da revelação. Você tem o nível de revelação de um bebê. É um cristão carnal. Aí chega a revelação de um cristão em crescimento, e aí você tem a revelação de um homem espiritual. A Bíblia diz: aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ninguém a ele o julga. O que isso significa? Significa que ele entende todas as coisas e ainda assim é um mistério para as outras pessoas. É o que a Bíblia diz. Ele por ninguém é julgado, não é entendido por nenhum homem. O espiritual, então há 3 tipos de cristãos. O bebê, que é um cristão recém-nascido, certo? Então você tem o carnal e o espiritual. O carnal e o bebê não conhecem nada, eles vivem de acordo com a sua carne. É claro que temos o homem natural, que não conhece a Deus. Ele apenas faz tudo aquilo que a sua mente diz. Você ainda está aí? Então, em Cristo, você tem aqueles que chamamos de crianças, e aqueles que chamamos de jovens, e aqueles que chamamos de pais. Você entende? A criança reconhece o pai. Eles reconhecem Deus, têm consciência dele. Eu gosto da forma como a Bíblia ampliada traz isto. Eu acho que eu vou ler para vocês. Você quer que eu leia? Primeira Epístola de João. Glória e aleluia! Capítulo número 2. Certo, vamos ler a partir versículo 12. Eu estou escrevendo para vocês, filhinhos, pois por causa do nome dele seus pecados são perdoados. Vê, ele associa criancinhas a pecado. Porque crianças espirituais pecam o tempo todo, vê? Ok, vamos então passar para o versículo 13. Eu estou escrevendo para vocês, pais, porque vocês vieram a conhecer, reconhecer, estar consciente e entender aquele que existe desde o princípio. Ele diz: eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês têm sido vitoriosos sobre o maligno. E ele diz: eu escrevo a vocês, garotos, meninos, porque vocês vieram a conhecer, reconhecer e ter consciência do Pai. Eles reconhecem e têm consciência. Viram isso?
Isso é diferente de entender. É isso que eles têm? 14. Eu escrevo para vocês, pais, porque vocês vieram a conhecer, reconhecer, ter consciência e entender aquele que existe desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, pois são fortes e vigorosos e a palavra de Deus sempre habita em vocês, nos seus corações, e vocês têm sido vitoriosos contra o maligno. Aleluia! Viram isso? Então é importante entender estas coisas. Agora, quando ele diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado por nossa justificação, justificação significa que você foi declarado não culpado. Eu não sei se você ouviu isso. Cutuque alguém que está do seu lado e pergunte: você ouviu isto? Vamos ver isso de novo. Imagine você na corte do céu. Acusações são trazidas contra você e você é declarado, ouça, não, ele não diz perdoado. Ele não diz, muito bem, não se preocupe, Jesus pagou por você. Se Jesus tivesse pago por você, significaria que você é culpado? Alguém pagou a punição, mas você ainda é culpado? Outra pessoa só pagou a punição? Você vê? Agora, aqui ele diz que você não tem culpa. Eu não sei se... Sabe, é isso que faz muitos de nós, quando meditamos nas Escrituras, começarmos a chorar. Eu estou dizendo, apenas sentamos e choramos. Porque você estuda a palavra e você entende o que João quis dizer quando ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor é esse a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como ele pode dizer que eu não sou culpado? Ele morreu para que eu fosse perdoado. Ele morreu para tirar os meus pecados. Então Jesus disse que eu era culpado. E porque eu era culpado, ele morreu por mim, pois eu era culpado. Então ele disse: você é o culpado, mas eu vou suportar a punição. Então, se você crer, você será livre da punição. Mas você era o culpado. Uma pessoa culpada não poderia levar a nossa punição, porque teria que levar a sua própria punição por sua culpa. Apenas um homem inocente poderia ter levado a nossa culpa. Então ele levou a minha culpa, e assim assumiu a punição, e morreu, e foi ao inferno, e derrotou o diabo no inferno. E Deus o ressuscitou, e quando ele foi trazido à vida, ele disse: se você crer, você receberá esta nova vida. E esta nova vida é superior ao pecado, superior ao diabo, superior à morte e ao inferno. Alguém grite amém! Então, quando você crê, você recebe a nova vida. Esta nova vida não é caracterizada pelo pecado. Esta nova vida é chamada de justiça. Era isso que ele estava buscando. Era isso que ele queria fazer. Esta foi a entrada pela qual ele nos tirou. Você entende agora? Ele nos tirou do pecado para nos fazer entrar na justiça. Ele diz: se alguém está em Cristo. O que é Cristo? Eu já disse, Cristo não é só a pessoa de Jesus. Cristo é um lugar. Cristo é um lugar. E quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, o fracasso antigo já se foi. Eu não sou mais um fracasso. Aleluia, glória a Deus. Eu costumava ser tímido, mas agora que eu estou em Cristo, eu sou ousado. A Bíblia diz que o justo é ousado como um leão. Então eu sou ousado porque eu estou em Cristo agora. Agora eu posso viver uma vida justa, porque, sabe,
Até que você tenha uma vida justa, não pode viver uma vida justa. Só um cachorro pode viver a vida de um cachorro. Um cachorro não pode viver uma vida de bode. Um cachorro só pode viver uma vida de cachorro. Você tem que ter a natureza. Você pecava o tempo todo porque você era um pecador. Esta era a sua natureza, foi por isso que Jesus morreu. Agora, quando você está em Cristo, você é chamado justo. E porque você é justo, pode viver uma vida justa. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Grite aleluia! Glória a Deus! Eu sei quem eu sou. Rapaz, eu sou um sucesso! Meu Deus! Eu queria continuar, mas meu tempo acabou. Meu Deus, meu Deus! Rapaz! Eu sei quem eu sou. Eu sou um sucesso. Veja uma razão para podermos falar como falamos. Sabemos onde estamos agora. Nós fomos tirados para podermos entrar. Ele cumpriu seu propósito. Aleluia! Ele fez isso em mim. Eu sou uma manifestação da graça dele. Vamos, é assim que se fala nesta nova terra. Glória a Deus. Então eu tenho um novo idioma. Quando eu estava do outro lado, eu podia dizer, eu estou doente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ah, minhas costas, meu estômago, minha cabeça. Eu não sei o que acontece comigo, por favor, ore por mim. Mas agora, do lado de cá, eu digo, eu sou a justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Aleluia! Glória! Ei! Meu Deus! Hi! Hey! Hey! Oh, glória a Deus! Levante-se, vamos, levante! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória! Aleluia! Você entende por que você nunca será um fracasso? Você entende? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você é um sucesso. Todo dia, a caminho do trabalho, diga, eu sou um sucesso indo acontecer em algum lugar. Você está acontecendo. O sucesso acontece através de você. Você pode gritar amém? Eu sou um sucesso. Todo dia. Eu sou um sucesso. Veja, é assim que se constrói. Você entende? A sua mente ainda pode lembrar o que aconteceu lá atrás no mundo. Como os filhos de Israel. Eles lembraram da cebola e do alho. Embora tivessem saído do Egito, lembraram das coisas que gostavam no Egito e adoeceram por aquelas coisas mais uma vez. Então, às vezes, nós lembramos coisas lá de trás do mundo. Lembramos de muitas coisas. Mas sabe, é por isso que a Bíblia diz para renovarmos a nossa mente. Renove sua mente. Não pense como costumava pensar. Aquele velho você, que sempre teve azar, que dizia, eu me conheço. Toda vez que algo bom vai acontecer comigo, algo aparece. E você sempre ficava para trás. E aí você ainda... Sabe, mais de 100 pessoas perto de você e o azar só acontecia com você. Ah, quando é comigo nunca funciona. E aí quando chegava a sua vez, nunca funcionava mesmo. Entende o que eu digo? Ah, não, eu me conheço. Sabe, o que você só via funcionar, agora funciona para você. Em todo lugar onde você só via fracasso, agora funciona para você. Não há mais azar, tudo funciona para você. Porque é assim que você vê. E Deus disse a Abraão, quão longe os seus olhos puderem ver. Ele disse, é isso que te pertence. Quando você vir uma imagem de fracasso, diga, não, não, não. Essa é a imagem errada. Ajuste a sua mente de novo. E aí você diz, eu vejo sucesso. Aleluia!
Glória a Deus! Você é um sucesso! Eu disse, você é um sucesso! Você é um vitorioso! Levante suas mãos para o céu. Fale com o Senhor agora. Glorifique a Ele. Continua. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.